Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Está começando mais um episódio direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025, sempre com temas interessantes, convidados especiais, e hoje vamos falar aqui sobre a inovação no uso de materiais de alto desempenho, sustentabilidade e a revolução da impressão 3D na construção. E para isso a gente está aqui hoje com uma especialista, que é a engenheira Jéssica Dantas, ela que é mestre pela USP. A Jéssica é referência em inovação na construção civil, com forte atuação em industrialização e novas tecnologias. Ela é coordenadora na Cyrela e da pós-graduação no IDD em Curitiba, além de ser palestrante em eventos nacionais e internacionais, e seu foco está na transformação do setor por meio de materiais inovadores e processos construtivos disruptivos, como a impressão 3D com concreto. Que legal, hein, Jéssica? Seja muito bem-vinda, querida. Olá, obrigada. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar, né, a nossa audiência aqui a tirar dúvidas sobre esse tema tão importante, viu? E para começar, Jéssica, eu queria saber o seguinte: quais são os materiais de alto desempenho mais promissores que estão surgindo no mercado da construção civil, né? E quais as vantagens desses materiais em relação aos tradicionais em termos de resistência, durabilidade, desempenho térmico, acústico? O que você pode dizer para a gente? O setor está passando por uma mudança bem constante. Então, essa evolução dos materiais tem acontecido por conta de diversas dificuldades que a gente tem enfrentado, mão de obra, qualificação, e precisa evoluir. Sim. Mas trazendo assim os principais, o que eu acho que está, pelas pesquisas, pelas tendências que eu tenho estudado e mapeado, é muito trazer na parte de estrutura o aço de alto desempenho. Sim. Ou seja, é um aço que ele tem uma resistência maior para eu fazer a minha estrutura. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Eu preciso de menos aço para fazer a mesma estrutura. Então, porque ele tem maior resistência. Então, tem se buscado ligas metálicas com maior resistência para esse lado. Então, tem vários fornecedores hoje que já estão desenvolvendo nessa linha de pesquisa. E no mesmo caminho, quando você pensa numa estrutura, tem os concretos de alto desempenho também, que são concretos mais otimizados, que também atingem maiores resistências e otimiza a sua estrutura como um todo. Então, pensando assim na parte estrutural, fundação, ele vem muito forte esses dois itens e tem muita evolução e muita pesquisa sendo feita. Mas em toda a cadeia da construção você vê muita evolução também em materiais. E a parte de revestimentos e acabamentos poliméricos e sintéticos, eu vejo que é uma tendência muito forte, principalmente se a gente pensa, recursos naturais estão acabando. Sim. Então você pensa um mármore, alguns materiais naturais, a extração é muito prejudicial ao meio ambiente. E a gente tem visto uma crescente muito grande de uso de materiais poliméricos, ou seja, sintéticos, são plásticos nobres. Sim. Nada mais é que plástico nobre aplicado. Eu tive contato com algumas empresas. A Turquia é o país mais forte nessa parte. A gente acha que não escuta muito falar deles, mas eles fazem muita evolução nesse material. E eles têm hoje materiais que são iguaizinhos mármore. Esteticamente, você olha, você não vê diferença nenhuma. Só que não é mármore. E não é mármore, é plástico. É um plástico nobre. Que legal. E ele é maleável, diferente. Então, se eu tenho um pilar redondo, eu consigo envolver com esse material. Quem olha de longe acha que é um mármore. Quando você passa a mão, você ainda sente uma textura, mas não é. É um material sintético. E é muito mais leve, você otimiza a sua estrutura e, consequentemente, vem vindo. Então, tem uma sequência de materiais vindo nessa linha agora. Que bacana, hein? Quando que a gente ia imaginar que a gente teria um mármore, né? Literalmente um mármore maleável, né? Com a aparência do mármore para você poder tem estruturas curvadas e tudo mais, né? E pergunto para você também o seguinte, Jéssica, como é que a escolha desses materiais de alto desempenho, eles acabam contribuindo para a redução de custos, né? Que é super importante, né? Custos de manutenção, para o aumento da vida útil,
das construções também, porque tem todas essas vantagens também, não tem? Tem várias vantagens que a gente fala que são vantagens globais quando você Sim. aplica uma solução. Então, isso é um ponto até importante. Às vezes a gente erra muito quando vai pensar em fazer um estudo de viabilidade de uma solução. No seguinte, eu pego o preço de um mármore e eu comparo o preço de metro quadrado por um mármore sintético com o natural. Só que, às vezes, por ser um material sintético, não quer dizer que ele vai ser mais barato. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Mas você precisa entender, assim, o quanto isso vai otimizar na sua mão de obra. Como que é o sistema de você aplicar esse material? É mais barato? Quantas pessoas precisam envolvidas para segurar vamos dizer, 10 metros quadrados de um mármore para 10 metros quadrados de um plástico muito mais leve? Sim. Então, você otimiza a sua mão de obra e, consequentemente, toda a estrutura, porque pensa num revestimento de uma parede. Se eu tenho uma pedra de mármore, é muito mais pesada do que uma pedra de plástico. Sim. Então, a carga da minha estrutura, da minha fundação, também precisa ser maior e, É consequentemente, redimensionada. mais cara. Puxa vida, que interessante, né? Você vê que uma coisa acaba compensando a outra, né? Num primeiro momento pode parecer que tem um custo mais elevado, mas em virtude de outros fatores que vão trazer economia, eles acabam sendo vantajosos, né? Muito legal. Por isso, sempre tem que analisar globalmente a solução. Para ter toda essa, vamos dizer assim, essa quantificação, né? Esse Máximo controle de custos. aproveitamento mesmo da solução. Perfeito, Jéssica, muito legal. Olha, e falando na questão da sustentabilidade, né? Como é que a sustentabilidade está impulsionando a inovação na construção civil? E quais são as práticas e tecnologias que estão sendo consideradas aí mais eficazes para construir edifícios mais sustentáveis e eficientes em termos de energia e também de recursos? A sustentabilidade ela tem ficado muito evidente em todos os projetos. A gente tem que buscar cada vez mais. É quase impossível não falar desse tema, né? É quase impossível. E eu acho isso muito bom. Porque isso também puxou muito porque os bancos têm fontes de financiamento diferentes para quem tem índice de sustentabilidade maior. Então, dependendo do índice de sustentabilidade do meu empreendimento, eu tenho uma taxa de juros diferente. Eu tenho uma negociação diferente, tanto para mim quanto para o meu cliente. Então, acabou se tornando algo obrigatório. Eu preciso olhar para poder ter essa rentabilidade do meu negócio. E aí, com isso, vai puxando vários pontos que você precisa desenvolver. Então, materiais reciclados estão cada vez mais presentes. Uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem na construção civil e ainda vai evoluir é a logística reversa. Então, por exemplo, eu compro um material, eu não usei tudo, ou sobrou, eu consigo devolver para o meu fornecedor. Ou fazer a logística reversa da embalagem. Uma tinta. Você pinta, a lata fica ali. O que você faz com aquela lata? Vira resíduo. Sim. E o cara não pode pegar o fornecedor, levar de volta, fazer a limpeza, higienização e usar de novo? Por que ele vai comprar novamente uma lata metálica, vai extrair liga metálica, toda exploração ambiental? Então, existem estratégias como, por exemplo, a logística reversa é um caso que tem sido muito utilizado e traz um retorno muito significativo dentro da empresa. E é muito interessante, né, você falar que a gente ouvia muito falar da logística reversa a título de equipamentos eletrônicos, né? A preocupação da indústria, né, com a questão da logística reversa. E hoje você vê invadindo positivamente, obviamente, né, só uma forma de se expressar, a construção civil também, né, levando para a indústria da construção civil essa tendência também para se fazer essa logística reversa. E aproveitando esse gancho também, Jéssica, queria que você falasse para a gente como é que é essa análise do ciclo de vida do produto, né, desses materiais, a utilização de materiais reciclados e renováveis, como é que elas podem contribuir para a redução do impacto ambiental na construção civil? Quando você tira um material que ele era um resíduo, que era um lixo, que iria para o aterro, você traz ele de volta para a cadeia, você está minimizando esse impacto ambiental. Sim. Então, você já diminui, quer dizer, você aumenta o ciclo de vida daquele material. Consequentemente, o impacto ambiental é menor. Então, você consegue fazer essa compensação, mas precisa também ter uma análise mais minuciosa. Então, por exemplo, se eu pego um bloco de alvenaria, né, que é muito utilizado, quando quebra muito bloco em obra, você pode separar e o fornecedor faz a logística reversa desses blocos quebrados. Ele leva de volta, tritura e faz novos blocos. Como que esses ensaios? Será que vai ter o mesmo desempenho de um tradicional feito inicialmente versus o do resíduo? Então, tem que fazer todos os ensaios da mesma forma que se faria com um produto novo para garantir o desempenho antes de aplicar. E às vezes ele não vai ter o desempenho, e não quer dizer que ele não é um bom produto. Só para aplicabilidade que vai ter que pensar em outro tipo de aplicabilidade, não só a tradicional. Bom,
a gente vê toda essa preocupação, né? Então, fez a logística reversa, vai ver a resistência do material, ver se ela realmente vai cumprir todas as normas, né? Está dentro desse nível aceitável para reutilização dele novamente no mercado. E a gente vê também uma crescente utilização da impressão 3D na construção civil também, que é algo que algum tempo atrás também as pessoas imaginavam que eram coisas muito pontuais, pequenas, específicas, e hoje na construção civil a gente está falando muito da impressão 3D. Essa é uma tecnologia extremamente revolucionária, né? Totalmente. E ela está prometendo aí transformar muito a construção civil. Queria que você falasse para a gente quais as vantagens dessa tecnologia em termos de velocidade, custo e personalização dos projetos, porque você ganha uma facilidade aí de manuseio, né? Não é isso? Exatamente. Você ganha muito essa facilidade, porque, primeiramente, você precisa de um equipamento que vai fazer toda a impressão do seu projeto da casa. E hoje, se você pensar numa estrutura, o que eu faço? Eu compro uma forma. Sim. Eu monto a forma e eu concreto. A forma, eu tenho que usar ela mais que uma vez para ela ser viável. Sim. Para a impressão 3D, eu não preciso de forma. Porque a gente fala que é um sistema autoportante. Então, eu já imprimo e ele já fica ali na estrutura. Sim. Então, eu tenho liberdade geométrica. Eu consigo fazer da forma que eu quiser e eu não preciso ter uma padronização de modularização. Eu consigo fazer um modelo variado, porque o equipamento é um só. E ele tem essa liberdade geométrica. Então, isso é muito legal, que ela permite essa liberdade de formas e formas, a gente fala. Muito da impressão 3D. E você não precisa de muita gente para fazer. Tem uma casa que eu consegui acompanhar todo o processo de impressão no Rio Grande do Sul. Uhum. Então, eles imprimiram uma casa de 90 metros quadrados. Hoje mora uma pessoa nela, habita. É uma casa 100% em impressão 3D de concreto. E precisou de um operador para imprimir a casa. Então, quantas pessoas hoje você precisa dentro de um canteiro de obra para fazer uma casa de 80 metros quadrados? A estrutura. Para impressão 3D, precisou de um. E era um que controlava a máquina. Então, o que acontece? O equipamento estava lá, Sim. chegava o concreto pronto, era despejado, e aí ele tinha só que operar a máquina e estar de olho. Ela fazia todo o processo de impressão. E aí, na sequência, vinham outras equipes. A equipe colocava as instalações, elétrica, hidráulica, e, consequentemente, então, eu acredito que com esse déficit de mão de obra muito grande que nós estamos tendo no setor, a impressão 3D ela vem para revolucionar esse outro lado, de você conseguir colocar menos gente para fazer o mesmo serviço. E libera a personalização, você fazer outras coisas. E aí a gente pensa, vou fazer uma casa de 3D. Nem sempre, você pode fazer elementos da sua casa. Às vezes é um pilar diferenciado que você vai fazer, é algo de um vão que você vai querer fazer de outra forma. Então, também tem a parte de você separar em etapas para conseguir utilizar a impressão 3D. Agora, a indústria, as empresas, né, que enfrentam aí esse desafio de adotar a impressão 3D, né, na construção, como é que são os desafios que eles precisam superar? Porque tem toda uma questão cultural também, acho que talvez o medo do custo, como é que o mercado está se comportando em relação a isso? Você falou de uma casa, uma residência, 90 metros, 90 né? metros quadrados. Você citou. Quais são os tipos de projetos que você acha que seriam mais adequados para a impressão 3D hoje, na atualidade? A gente tem que pensar muito no cenário do local onde nós estamos. Então, pensando num cenário Brasil, as habitações populares, sem dúvida, seriam um ganho absurdo, porque Sim. Essa casa de 90 metros quadrados, ela foi impressa em aproximadamente 80 horas. Como que você faz uma estrutura em 80 horas? Então, você consegue trabalhar ininterrupto. Essa, a gente parava à noite, porque só tinha um operador. Então, ele não podia ficar 24 horas ali operando. Mas se você tivesse 2 operadores para intercalar, você não precisava nem parar. Ela ficava 24 horas imprimindo a casa. Sim. Então, acho que para habitação popular, abrigos, é muito importante para a gente reduzir o déficit habitacional. Pensando no cenário de Brasil, hoje. Mas eu vejo muito, por exemplo, nos Emirados Árabes, Dubai, tem que até 2030... pelo menos 15% das construções precisam ser feitas em impressão 3D. Então, o governo lá está incentivando muito. Lá tem o primeiro prédio em impressão 3D do mundo em uso, que tem lá que está sendo utilizado. Eles já estão construindo mais pavimentos. Tem um emirado próximo ali de Dubai, é um outro emirado, que tem também... A prefeitura foi impressa em 3D.
Nos Estados Unidos, no Texas, tem um condomínio com 100 casas sendo feitas em impressão 3D de concreto. Nossa. E tudo isso que eu tô falando, vocês acham no YouTube, vídeo mostrando toda a impressão, não é nada sigiloso. Mas é a realidade. Então, pensando em Brasil, eu acho que o nosso déficit habitacional, as moradias populares, a impressão 3D ela tem um forte apelo para sanar esses problemas. Então você vê, não é algo que a gente possa pensar única e exclusivamente para grandes sistemas, ou seja, estamos levando para a habitação popular, resolver um déficit habitacional que a gente tem, que, como você bem citou, no Brasil, né, tem essa carência enorme, pode ajudar muito. Mas a indústria que faz ainda, que vai para essa linha da construção 3D, ela tem muitos desafios pela frente ainda a ser superados para conseguir entrar em larga escala essa utilização? Ah, tem muito. Eu falo, você pensa numa tecnologia nova, a gente fala que tem 10 etapas de nível de maturidade tecnológica. Sim. Eu diria que na impressão 3D a gente está no nível 4 ainda. Tem 6 etapas para superar. Sim. Então a barreira cultural ainda existe. Não é fácil ainda. Nem todo mundo quer morar numa casa impressa em 3D. Você precisa ter essa barreira cultural quebrada. A gente tem hoje regiões que o pessoal não aceita drywall. Quem dirá impressão 3D? Então, exatamente. A gente precisa trabalhar culturalmente nas pessoas essa visão. E tem os gargalos mesmo da solução. Hoje, falar para você, tá 100% resolvido tudo que vai fazer impressão 3D? Não tá. Como que eu faço a interface com um caixilho, uma esquadria? Porta, janela. Esse ponto. A impressão 3D, ela imprime em camadas. Então, essas camadas têm falhas entre elas. Será que a vedação vai dar bom? Numa chuva forte? Será que não vai infiltrar? Então, existem pontos ainda que estão sendo estudados e resolvidos. Aprimorados, né? Aprimorados. Então, tem toda uma linha de desenvolvimento que precisa ser feita. Mas, para mim, o top 1 é cultural. Agora, Jéssica, você como uma estudiosa, uma especialista nesse assunto, bem se aprofundando nessa temática, né, dessas novas tecnologias, que conselho você poderia dar para engenheiros, arquitetos, profissionais da construção civil em relação a essas novas formas de construir, como eles podem aproveitar melhor, né, toda essa facilidade que vem se apresentando, né, e qual que é a importância deles pensarem sempre nessa questão sustentável, como a gente falou, praticamente impossível não se falar em sustentabilidade hoje, né? Então tem que levar tudo isso em consideração. Que conselho você daria para esses profissionais? Para sempre se manter atualizado e ver todas as tendências que estão acontecendo, o que está vindo de novo, porque você nunca sabe quando você vai precisar. Então, você estar antenado é muito importante. E eu falo isso por experiência própria. Há alguns anos atrás, eu peguei um projeto muito grande para estudar. Eu acreditava muito no projeto. E eu usei ele no meu trabalho de conclusão de curso, no meu mestrado. E era uma temática que eu tinha visto nos Estados Unidos, numa viagem que eu fiz para um congresso técnico, que era um uso de fibras no lugar de aço, em algumas aplicações, para fazer estruturas. E comecei a me aprofundar naquela temática, estudar, conseguimos aqui criar uma comissão de norma e elaborar. E até aí estava andando tranquilamente, ninguém estava dando muita bola para o assunto. O que aconteceu? Veio a pandemia. Faltou o quê? Aço no mercado. Muitas obras pararam, porque você não tinha aço. Sim. E a fibra eu tinha de sobra, porque não era um mercado explorado ainda. Como nós estávamos de olho na tendência, nós já sabíamos o que estava acontecendo, nós conseguimos aplicar a fibra, conseguimos pôr ela para acontecer em obra, não paramos nenhuma das nossas obras na época, muito pelo contrário, conseguimos reduzir custo ainda, porque a fibra estava muito mais viável do que o valor do aço no boom da pandemia, porque tinha pouco e o pouco que tinha era muito caro. E virou um mega case, saiu em vários meios de comunicação, tudo mais, como um case que salvou a empresa na época da pandemia, por conta de uma ideia, de um projeto que estava ali acontecendo no bastidor. Então, o que eu digo? Se você não está antenado nas tendências, a hora que chegar a necessidade de usar, você não vai dar tempo de você correr atrás para aprender. Então, você precisa saber tudo o que está acontecendo, porque a oportunidade surge quando a gente menos espera. E aí, você precisa estar com a tendência ali para você já aplicar e colher os frutos e o sucesso dessa aplicação. Eu acho que segue bem essa linha de tudo no mundo, né? O comportamento das pessoas mudou, a forma de consumir, as necessidades vêm mudando, né? Há algum tempo atrás, ninguém imaginava que poderiam existir os carros de aplicativo, né? Exato. Só um exemplo, né? E como você citou agora, né? Então, aquela famosa ditado ou frase que as pessoas utilizam, né? Na dificuldade, alguns vão reclamar e outros vão encontrar uma oportunidade. E vocês encontraram uma oportunidade de colocar um produto novo, né? Então, acho que estar
constantemente atento a essa evolução e rápida, cada vez mais rápida que o mundo está tendo, acho que é a palavra de ordem, né, Jéssica? Precisa estar atento e antenado com tudo que está acontecendo. Muito legal. Jéssica, e agora, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, quiser saber um pouco mais do seu trabalho, quiser trocar informações com você sobre essas novas tendências tecnológicas, a impressão 3D e outros temas, como é que pode fazer? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, tô sempre ali postando essas tendências, inovação, tudo que eu tenho pesquisado, tento compartilhar ao máximo. E eu gosto muito dessa conversa, dessa troca. Então, quem quiser, me segue no Instagram, é @ajessica.dantas. E no LinkedIn eu também tenho tido uma atuação bem forte nessa parte de inovação na construção civil. Então, Jéssica Dantas você também acha no LinkedIn. Jéssica, a gente esqueceu de abordar algum tema que você gostaria de colocar aqui pra gente finalizar? Acredito que a gente abordou tudo. Eu só queria dar mais um exemplo. Quando você fala, a gente falou muito de sustentabilidade também. E eu fiz um teste essa semana, muito legal, é super novidade, assim. Eu falei, acho que é legal compartilhar com o pessoal. A gente tem um problema muito grande nas obras, quando você faz estruturas de concreto, que sobra, às vezes, concreto, material. O concreto é um material perecível, ele vence, então você tem um período de usar. E tem uma empresa que ela desenvolveu um sistema super tecnológico e inovador, que eu achei muito legal. A gente testou na obra essa semana e deu muito certo. Que é o quê? O concreto está ali, é um material perecível, que se ele vence ou sobra, você tem que jogar fora e gera um resíduo que contamina o solo, se você não tratar direito. Sim. É um pozinho que eles chamam, um pozinho mágico, que você joga no caminhão betoneira, ele bate e todo esse concreto vira uma brita. Então, a gente usa para pavimentação depois. Olha que legal. Então, você vê como a sustentabilidade e a inovação estão junto e trazendo. Então, tá atento a isso funciona, porque você consegue ver várias oportunidades que você não sabia. Então, a gente fez esse teste essa semana, foi super legal. Eu falei, tem que compartilhar coisa boa, né? Muito bom. Ó, tá vendo quanta coisa legal tem para compartilhar com você? A Jéssica, segue ela nas redes sociais. Foi uma grande satisfação conhecer você, Jéssica, né? E trazer essa informação para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast. Até uma próxima edição. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigado você. A gente bateu um papo aqui com a Jéssica Dantas, ela que é engenheira, uma especialista em inovação, a utilização da impressão 3D na construção civil. Para mais informações, segue ela e, claro, continua com a gente aqui no próximo episódio, direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Até lá! Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!